Jó 7. Vamos ler os versículos 6 e 20. Jó 7, verso 6 e versículo 20. Diz assim, ó: Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e se findam sem esperança, e se findam sem esperança. Verso 20. Se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens? Por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? Por que fizeste de mim um alvo para ti? Amém. Muitos trabalhos, artigos, pesquisas na área de psicologia, de psiquiatria, aponta que momentos de estresse profundo, estresse emocional, costuma às vezes impactar as pessoas de modo a levar as pessoas a terem atitudes infantis, O mais infantil é querer chorar, e nos momentos de estresse, de profundo drama, de dor, de aflição, via de regra a gente chora, e convenhamos, é comum as crianças chorarem diante de traumas, diante de frustrações, diante de situações que as desagradam, Presume-se que presumem que adultos devam ser mais firmes, e não devem chorar por qualquer coisa. Afinal de contas, quando alguém está chorando, a gente costuma falar: você está parecendo criança. Mas o fato é que não é só o choro. Às vezes, momentos de dificuldade, momentos de lutas, de frustrações, de desespero, costumam despertar outras atitudes infantis. Dentre elas, uma que a gente já falou um pouco pela manhã, um pouco não, já abordamos com muita atenção pela manhã, que é a questão dos porquês. Querer entender as coisas, ficar perguntando por quê. E ficar perguntando por quê também costuma ser coisa de criança, Existe aquela fase dos porquês. Pai, por quê? Mãe, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Vocês já conheceram alguma criança assim, que gosta muito de ficar no porquê? A Bia já apontou a Clara ali, que a menina, ela, Clara, não aceitou a comparação, a analogia, não. Mas o fato é que aqui Jó está no porquê, Eu mesmo, segundo o que minha mãe me dizia, eu perdi o pai muito cedo, ali, quando eu tinha cerca de 5 anos de idade, e segundo a minha mãe, eu sempre perguntava por que meu pai havia falecido, porque é coisa de criança. E os porquês, às vezes, são muito acentuados na nossa maneira de lidar com as frustrações. Por que aconteceu isso? Por que Deus está fazendo isso comigo? Por quê? Jó aqui está perguntando, em um dos versículos que a gente leu, o verso 20, por que fizeste? Por que fizeste isso? Bom, essa é a segunda parte desse pronunciamento de Jó. Esse é o quarto pronunciamento de Jó, a quarta manifestação oral de Jó que nos é relatada nesse livro. Lembramos que as duas primeiras foram mais imediatas, no capítulo 1 e capítulo 2, e foram manifestações assim impressionantes do ponto de vista positivo. A gente se admira, De repente acontece um acidente, morrem os filhos, perde os bens, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aí depois acaba ficando doente, e recebemos o bem, não receberíamos o mal, e louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o Senhor. Então, as duas manifestações mais imediatas de Jó são muito interessantes, assim, empolgantes e admiráveis. Mas, no prolongar dos sofrimentos, a terceira manifestação está no capítulo 3, nós já vemos aí a humanidade dele explícita, e nós procuramos abordar isso com muita clareza, mostrando que seres humanos podem sim e devem se considerar realmente humanos, Sofrem, buscamos até no próprio Jesus, na sua natureza humana, Ele tinha uma natureza divina e humana, mas nós vimos até em Jesus essa expressão clara de humanidade em vários momentos, inclusive na cruz, a dor, o clamor, o brado, e nós trabalhamos isso no capítulo 3, quando Jó também faz isso. Agora, nesse quarto pronunciamento de Jó,
Ele começa no capítulo 6, que já trabalhamos com muita, já dedicamos um tempo precioso com esse capítulo 6 pela manhã, entendendo melhor. E aqui, o capítulo 7, na verdade, é a continuação dessa quarta manifestação de Jó. Essa quarta manifestação de Jó nada mais é que uma resposta que é dada ao Elifaz. E é interessante que no capítulo 6, se você observar a linguagem, o texto, ele está falando com o Elifaz. A gente já viu isso pela manhã. Se você não assistiu, fica disponível aí no canal da igreja, você pode assistir depois para ter um fio de meada, né? Agora, no capítulo 7, Jó não está falando mais ao seu amigo Elifaz, que já insinuou que ele tem culpa no cartório, que o sofrimento dele é porque ele fez coisa errada e tal. E ele responde o Elifaz. Ele traz ali uma resposta, que a gente já explorou essa resposta, mas agora ele fala diretamente a Deus. Nessa segunda parte desse pronunciamento aqui do capítulo 6 e 7, ele fala com Deus. E, de fato, se você olhar no versículo 8 do capítulo 5, o Elifaz tinha falado isso para ele mesmo. A orientação do Elifaz foi essa: quanto a mim, eu buscaria a Deus. Já exploramos aqui o capítulo 5. Então, ele está fazendo o que o Elifaz mandou fazer, de certa forma, né? Porque o Elifaz fala algumas borrachas e alguma coisa interessante. Entre as borrachas ali, você aproveita algumas colocações relevantes. Por quê? Porque a gente tem a oportunidade de analisar as falas de todos eles a partir de todo o livro e, especialmente, a partir de toda a Bíblia, né? Então, isso nos dá aí a condição de estabelecer uma crítica com a própria Escritura, interpretando as falas de cada um desses personagens. Mas o Elifaz, ele fala borracha e fala coisa importante. E agora, Jó está seguindo essa orientação correta do Elifaz e está buscando o caminho da cura. A mensagem é direções na desorientação das circunstâncias. Aí você vai entender melhor as falas do Elifaz, ou Elifaz, como vocês quiserem chamar. Mas o caminho da cura é quando você busca a Deus. E Jó está buscando a Deus. O problema é que Jó está confuso. Jó está, por que não dizer, desesperado. Pastor, o senhor não está exagerando? Não, porque o que é desesperado? É sem esperança. Nós lemos aqui nessa noite o verso 6, que diz, olha, se findam os meus dias sem o quê? Esperança. Final do versículo 6. Então, há um desespero. E, diante desse desespero, Jó se volta para Deus, mas ele não sabe muito o que falar com Deus. Ele está confuso. Ele quer entender o que está acontecendo. Ele é um homem íntegro, sempre foi temente a Deus, sempre procurou fazer as coisas corretas, se desviar do mal, só que ele está sofrendo igual um ímpio. Ele está sofrendo igual uma pessoa má, uma pessoa que não teme a Deus. E ele está confuso, ele está desesperado. O que está acontecendo? Esse é o tom das palavras dirigidas aos seus amigos no capítulo 6, né, anterior a esse capítulo 7, em que ele quer motivos, né? Me mostra aí, eu quero enxergar, eu quero entender. No entanto, quando ele se dirige a Deus aqui no capítulo 7, nós vemos também, além dessa desilusão com a vida, um desejo muito profundo de entender quase tudo ou tudo. Por quê? Porque isso está expresso especialmente na segunda parte desse capítulo 7. Nós lemos aqui nessa noite o versículo 20, em que só no versículo 20 você encontra duas perguntas, mas não são as únicas perguntas do capítulo. Há uma enxurrada de perguntas aqui, especialmente a partir do verso 17, o que você mais vê é ponto de interrogação. Por um lado, falta esperança. Por outro, sobra perguntas. Talvez a gente pudesse dizer que falta esperança porque sobram perguntas. Essa foi uma das conclusões que eu propus quando nós analisamos pela manhã o capítulo 6. Eu disse que quando vivemos em busca de motivos, nós acabamos perdendo os poucos motivos que nos restam para viver. Nós precisamos deixar de lado essa busca ansiosa, inquietante por respostas
e aprender mais a crer e confiar e descansar na soberania e na sabedoria de Deus. Porque os meus caminhos, como é que a gente leu, são mais altos que os vossos caminhos. Os meus pensamentos são mais profundos. A gente vai querer entender perfeitamente os pensamentos de Deus? Será que cabe na caixinha? A verdade é que quando nós insistimos nas buscas por respostas que estão além da nossa capacidade, possibilidade de entender, o que acontece? Ficamos sem esperança. Por quê? Porque não vai ser assimilado. Porque nós entenderemos as coisas de uma maneira errada, porque nós não temos a visão que Deus tem das coisas. Esse é o tema que eu proponho para a nossa reflexão aqui no capítulo 7. Desespero na incompreensão das circunstâncias. Quando há um desespero, porque há uma incompreensão das circunstâncias nas quais, ou sobre a qual nós estamos rodeados. Versos 1 a 10, claramente, capítulo 7, versículos de 1 a 10, claramente falta esperança. Versos 11 a 21, capítulo 7, verso 11 a 21, sobram perguntas. Está aí uma proposta similar de tema. Eu falei desespero na incompreensão das circunstâncias. Talvez um tema ainda mais chamativo. Falta esperança quando sobram perguntas. Precisamos aprender a deixar as perguntas de lado. Precisamos tirar o nosso foco das perguntas. Se o capítulo 3 é dramático, porque Jó está passando por uma situação desesperadora, ele está ali mostrando claramente a sua humanidade, e nada de errado em relação a isso. Deus mesmo falou que não encontrou problemas nas falas de Jó, porque está sendo um ser humano que sofre, que tem dor. Isso aqui é o quê? Que sofre calado. Nos capítulos 6 e 7, que são os textos desse domingo, eles são dramáticos, porque além de sofrer, Jó está tentando racionalizar o seu sofrimento. Além do sofrimento por si, que envolve perda de familiares, né, luto, que é uma coisa muito difícil. Imagine, é a família inteira, um desastre, uma catástrofe, casa caiu, terrível. A falência financeira, né, a mudança em todo o seu contexto de vida e a enfermidade. Tudo isso é suficiente para destruir alguém, no sentido de quebrar a pessoa. E é o que os amigos de Jó encontraram quando foram visitá-lo. Mas, além desse sofrimento terrível, Jó está tentando racionalizar essa situação, que é algo que traz ainda mais dor. Eu tenho a impressão, meus irmãos, que nessas circunstâncias de dor, o melhor caminho não é racionalização, não é encontrar explicação para tudo. Porque racionalizar é algo que vem de nós mesmos. Porque racionalizar, pensa que é algo para dentro, que são as suas reflexões, as suas elucubrações, os seus pensamentos sobre o que está acontecendo, tentando dar razão, torná-los explicados ou claros, racionais, quando na verdade tem muita coisa na vida que a gente não entende. Então, racionalizar é ir para dentro. Mas, quem sabe, ao invés de se voltar para dentro em racionalização, o ideal é que nós nos voltemos para o alto em aceitação da vontade que é boa, perfeita e agradável. Em vez de nos voltarmos para dentro buscando explicações, quem sabe nos voltar para o alto crendo na vontade de Deus, aceitando. Racionalização ou aceitação? Eu tenho a impressão que os momentos de dor, a aceitação é bem mais terapêutica do que a racionalização. Porque a racionalização é o meu pensamento. A aceitação é os caminhos que são mais altos. É os pensamentos que são mais altos. É se submeter à soberania de um Deus que não perde controle de nada. Se não cai um pássaro do céu, Jesus nos garante, quanto mais nós, que somos a imagem e semelhança de Deus, que Ele nos criou e que Ele tem um propósito e que Ele nos deu o seu Filho. Bom, olhemos um pouco melhor para esse texto, para ver se o que eu estou falando tem sentido ou não.
capítulo 7, verso 1. Não é penosa a vida do homem sobre a terra, não são os seus dias como de um jornaleiro, como o escravo que suspira pela sombra e como o jornaleiro que espera pela sua paga. E assim me deram por herança meses de desengano e noites de aflição me proporcionaram. Ao deitar, me digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite e farto-me de revolver na cama até amanhã, até a alva. A minha carne está vestida de vermes e de crostas terrosas a minha pele se encrosta e de novo supura. Amém. Veja, ele compara a vida humana como a fadiga diária de um trabalhador que trabalha o dia inteiro, que é o jornaleiro. O jornaleiro não é o que entrega jornal, não, pessoal. Nessa linguagem aqui, o jornaleiro é o que está envolvido numa jornada de trabalho. Então, qual que é a jornada de trabalho nossa? Hoje, a partir da CLT, nossa, é 8 horas. Qual que era lá no Oriente Antigo, antes do Getúlio Vargas trazer aí o estabelecimento, né, o pai dos pobres, né, às vezes chamados, né, o que defendeu, ou que consolidou, trazer a consolidação das leis trabalhistas, a gente não sabe, mas ele compara a vida como a de alguém que cumpre uma jornada e que vive esperando ali o seu limitado salário no fim do dia. E ele diz que a vida da gente, a gente fica esperando alguma coisa ali, é uma vida muito penosa, porque você rala demais e você passa dificuldades, e ele compara esse momento que ele está vivendo como aquele momento de alguém que trabalha duro no sol quente, esperando um alívio, uma resposta, um refresco. Ele fala do escravo, verso 2, que suspira pela sombra. É o jornaleiro, e aí ele vai colocando a coisa mais grave, né? Não é penosa, verso 1, a vida do homem? Os seus dias é como alguém que trabalha, um trabalhador que está ali esperando um retorno, ou o caso do escravo, que ele cita no verso 2, não tem nem o salário no fim do dia. O que o escravo, então, anseia? O que ele anela? Pelo menos uma sombra. Verso 2, ele suspira por uma sombra. Será que a vida é penosa ao ponto de, às vezes, a gente querer só uma sombra para descansar um pouquinho? Eu creio que Jó tem razão, a vida não é fácil. E ele diz aqui que, na verdade, ele tem como herança meses de desengano, noites de aflição me proporcionaram. Ele vive um momento em que ele espera uma resposta, algo melhor, como se fosse uma fadiga, algo pesado de se passar, um momento difícil. É como um trabalhador que tem que aguentar ir ali aquele dia de trabalho, e que a gente sabe que não é fácil. E ele está aguentando esse tempo para ver se encontra uma sombra, para ver se encontra um salário, né? Mas, na verdade, assim, para ver se encontra uma paga, mas no sentido assim, para ver se encontra um alívio. Como o escravo suspira pela sombra, eu suspiro por um alívio nesse momento que eu estou passando, que é muito difícil. E aí ele fala, né, o que envolve esse momento. A vida dele se resume a uma espera sem fim, uma espera por alívio desse sofrimento profundo, uma vez que ele está acometido dessa grave doença, verso 5, olha, a minha carne está revestida de vermes, há uma crosta, quer dizer, há uma inflamação, esses vermes podem ser larvas que tomaram conta das feridas, as chagas que lhe apareceram, e os mosquitos foram lá e depositou o ovo, e apareceu aquelas larvinhas, que você já viu ali na panela quando você descuidou e deixou o feijão sem tampa, ou deixou o bife na pia, ou deixou o prato ali, e costuma vir aquela varejeira, e no caso dele, posou nas chagas. E ele fala dessas larvas, desses vermes, e essas cascas de ferida, crostas terrosas, talvez por causa da coceira. Meus irmãos, não dá para imaginar, a gente fala superficialmente, não dá para ter noção dessa encrosta que há na pele, que supura, né, que tem pus ali e que não fecha a cicatriz, dá a crosta e, de novo, supura, quer dizer, põe pus para fora, e isso tudo virou para ele uma angústia como de um trabalhador que sofre no sol quente e ele espera uma cura, ele espera uma resposta. É um desespero, e esse desespero começa a se tornar mais claro quando ele fala desse desespero. Aos meus dias são velozes. Aí você fala assim, parece que há um sofisma, parece que há um paradoxo, porque ele falou que
Tá? É uma espera, agora ele fala que é veloz, mas não é. É porque é diferente perspectiva. Essa espera, ela é como se a vida não tivesse acontecendo. Por isso que há essa... Ele fala que os meus dias são velozes e mais do que a lançadeira do tecelão. Alguns tradutores dizem que o melhor é quem entender que é o fio ali que tece, porque esse fio arrebenta, quer dizer, a vida dele é como um fio que termina, que arrebenta nesse processo de costura, e os meus dias, no caso, se findam, verso 6, sem esperança. E é esse o ponto que eu estou batendo aqui, que a primeira parte do capítulo é quando falta esperança, é o desespero, por isso que eu falei, é o desespero. Lembra-te, verso 7, de que a minha vida é um sopro, os meus olhos não tornarão a ver o bem. E meio que ele está dizendo, ó Deus, lembra que... É meio patético isso, né? Deus precisa se lembrar do quê? Mas a gente começa a ser patético quando acontece o quê? Quando a gente está desesperado. Então, há um claro desespero. E ele está sendo patético porque ele está pedindo para Deus lembrar que a vida dele passa rápido e que ele não tem oportunidade de desfrutar dos seus dias por causa da sua condição de miséria que não lhe deixa viver. Por isso que ele fala que está passando rápido, que passa rápido, que os verso 8, os olhos do Senhor agora me veem, os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos, falando para Deus, me procurarão, mas eu não vou estar aqui mais, porque a vida passa rápido. Então, veja, a vida é um anseio, é uma espera, mas ela passa rápido por causa da sua finitude e por causa da maneira como ele está vivendo, porque, na verdade, ele não está desfrutando dos seus dias. E ele pede para Deus que se lembre que ele está indo embora rapidamente, e que quando Deus se lembrar de trazer esse alívio que ele está esperando, ele já vai estar na sepultura. Verso de número 9. Porque tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais vai tornar a subir. Essa é a compreensão dele. Talvez você fale assim, mas o Jó não acredita na ressurreição? Meu querido, Jó não tem nenhum livro da Bíblia ali, não. Jó é o primeiro livro que foi escrito. Então, o máximo que ele pode ter ali é algum salmo que já tinha sido composto. Né? A gente não sabe, porque existem salmos muito antigos, que são tradições antiquíssimas, mas ele não tem uma noção completa da revelação de Deus. Então, ele tem uma visão, evidentemente, limitada, porque a revelação é progressiva. No decorrer da história, Deus vai revelando as verdades. E aí, ele fala que, quando Deus olhar para ele, já vai ser tarde. E ele já vai estar na sepultura. E ele não vai voltar para casa. Verso de número 10. Então, a gente vê aí o retrato de alguém que está desesperado e está mostrando a sua desesperança nessa condição terrível que ele está vivendo. A aplicação prática, ou digamos, o aprendizado que a gente pode ter dessas palavras, é exatamente o que nós já desenvolvemos nas considerações do capítulo 6, que é essa busca por motivos, o desejo de entender tudo, de racionalizar, provar alguma coisa, no sentido assim, eu não fiz nada e estou passando por isso, enfim, isso tudo não contribui. Isso você pode falar assim, mas no texto que nós lemos, pastor, na verdade você mostrou aí alguém desesperado. Ok, só que esse desespero que eu estou atrelando a esse anseio, essa inquietação para entender tudo, para discernir tudo, foi mostrada no capítulo 6. Então, é uma continuação da conversa. Então, na verdade, essas perguntas não estão aqui a partir do final do capítulo 7, elas já estão no capítulo 6. Um monte de perguntas, um monte de questões. Lembre-se que a abordagem que nós fizemos do capítulo 6 foi voltada para o tema de motivos. Ele diz, minha queixa não é sem motivo. O primeiro ponto, né? Tipo assim, a minha dor, a minha expressão, a minha manifestação não é sem motivo, eu não encontro motivo para viver, tudo voltado para motivo, e depois ele diz, meus amigos me abandonaram sem motivo, e o final do capítulo 6, que é muito importante para nós, é o quê? Um monte de interrogaçãozinha, olha aí, um monte de interrogaçãozinha para os amigos ali, é
resposta que ele dá para os amigos, mas é um monte de perguntas que ele faz, e agora esse monte de perguntas se traduz em quê? Desesperança no início do capítulo 7. E ele volta ao ciclo no final do capítulo 7. Nós precisamos aprender a confiar e a descansar nos propósitos de Deus. Eu aqui não estou censurando o Jó, não. Porque ele está na luta dele. Nós temos que olhar para ele como um sofredor justo, um homem justo que sofre. E eu não estou censurando ele. A questão é que, o que eu estou dizendo é que esse anseio por respostas pode não ser a resposta. Precisamos aprender a confiar nos propósitos de Deus, e esse é o aspecto subjetivo da fé. Não é objetivo, porque o objetivo é racionalizar, tá? O objetivo aqui é fato. Agora, o aspecto subjetivo é crer. Mesmo que eu não veja razões para crer. No sentido assim, mesmo que eu não tenha motivos para crer. Eu creio, ainda assim eu creio. Isso é uma fé, de fato, viva, especial. Porque o justo vive pela fé, não por vista. Então não estou vendo nada. Mas eu creio. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Então, fé envolve esse acreditar quando tudo, ou eu diria assim, acreditar quando tudo faz sentido não é tão nobre como acreditar quando nada acontece como a gente espera. Acreditar quando está tudo redondinho é fácil. É muito fácil você acreditar em Deus quando está dando tudo certo na sua vida. Agora, quando tudo vira de perna para o ar, e aí? E nós somos chamados a essa confiança quando tudo vira de perna para o ar, e é esse a questão levantada lá nos primeiros capítulos. Ele é assim, ele tem essa relação com o Senhor por causa da maneira como o Senhor trata ele. Muda a maneira de tratar, está mudada. Mas ele continua temente, embora expresse a sua dor, divida conosco os seus dilemas. E nós temos um convite, meus irmãos, de confiar em Cristo para irmos até Ele e descansar. Ele é o verdadeiro remédio para a desesperança. A esperança brota da confiança naquele que pode muito mais do que explicar os nossos sofrimentos. Ele pode e Ele promete enxugar as nossas lágrimas. Nós não precisamos de Deus para explicar o nosso sofrimento. E aqui Jó está querendo mais explicação. Eu acho que na dor podemos, ao invés de querer explicação de Deus, pedir para Ele nos consolar, enxugar as nossas lágrimas. Quer dizer, falta esperança, verso de 1 a 10. Sobram perguntas, versos 11 a 21. Desespero, verso de 1 a 10. Incompreensão das circunstâncias, versos 11 a 21. Verso 11. Por isso não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Alguém pode falar, mas aqui é desesperança, pastor. Ele fala de amargura de alma, ok. Só que no texto hebraico original, aqui nós temos uma mudança de parágrafo, e eu acho que ainda retrata essa realidade de desespero, mas eu prefiro trabalhar já nessa divisão, porque agora ele começa, no verso 12, a falar, começa com uma pergunta, né? Eu sou um monstro marinho, que o Senhor para que o Senhor ponha guarda. Aqui, na verdade, se refere a uma crença no Oriente Antigo, né, que em Yan, né, uma entidade que é o mar, né, olhar o mar como um deus, e nas histórias antigas, esse monstro marinho é um dos principais inimigos de Deus. Então, é da coisa da cultura do seu tempo. E ele fala assim, eu virei um inimigo de Deus, é como assim, eu sou alguma ameaça para alguém, para a criação, para alguma coisa, para que Deus me vigie, para que Deus se oponha, né, seja o meu inimigo. Nos versos 13 a 14, ele fala do seu problema de não conseguir dormir, ele não tem uma noite de sono e de descanso, porque sonhos, pesadelos, visões, que ele atribui a Deus, tu me espantas com sonhos e com visões, pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte do que essa tortura. Talvez essa expressão dele, que desejar ser estrangulado, possa representar talvez um sufocamento por causa da doença,
Pode ser que seja infectado por um vírus, pode ser que Covid não pode ser, né? Ainda não. Mas o verso 13, né, eu tento aliviar ali na cama, mas não tem jeito, porque eu não durmo, verso 14, e eu preferia ser de uma vez por todas sufocado, né, estrangulado. Ele pode estar com falta de ar, inclusive. No verso 16, eu estou farto da minha vida, eu não quero viver para sempre, deixa-me, pois, porque os meus dias são um sopro. Ele volta ali naquela questão do desejo de morrer, especialmente nos versos 15 e 16, aí, se você olhar na sua Bíblia, aquele desejo de morrer volta a ser apresentado novamente por Jó. Nos versos 17 a 21, como eu disse, é onde sobram as perguntas, né? E quando eu falo que poderia ter algum salmo, porque se você começar a ler o verso 17, que é o homem para que tanto o estimes e ponha nele o teu cuidado? Salmo 8. Que é o homem para que o Senhor se importe com ele? Será que o Salmo 8 já estava presente nesse contexto de Jó, e ele está aqui, na verdade, parodiando esse salmo no seu sofrimento ali, né? E essa é a primeira questão que ele levanta ali, falando assim, olha, eu não sou ninguém para que o Senhor a cada manhã me visites, ou a cada manhã o visites, o ser humano, né? A cada momento ponhas a prova. Ele já entendeu que tem uma prova, que ele está sendo provado. E ele segue, até quando não apartará de mim a tua vista? Ele se sente ali vigiado por Deus. Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Eu não engulo a saliva, o Senhor está me observando o tempo inteiro. Agora, é interessante que estar sob a visão de Deus, nesse contexto em que ele quer resposta, em que ele está preocupado em entender o que está acontecendo, o que ele fez e tem esse monte de pergunta, estar sob a visão de Deus deixou de ser algo que gera segurança e se tornou um elemento de pressão e apreensão. Mas não é porque ele está muito preocupado em querer saber das coisas e não em descansar em Deus. Olha, se você está sob a visão de Deus o tempo todo, que maravilha, porque Deus está cuidando de você. Mas deixou de ser algo de cuidado porque ele está preocupado com o que está acontecendo. Então, ele quer entender o que está acontecendo e estar sob a visão de Deus o tempo todo. Deus virou um supervisor. Já não há aquela visão de segurança, mas de pressão e apreensão, vivendo sob supervisão. Ele segue nos versos seguintes, se pequei, que mal fiz. Ele quer saber o que ele fez de errado. Ó espreitador dos homens, Deus virou aqui um juiz que fica trazendo punição, porque ele quer entender, verso 20, por quê? Por que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? Por que eu sou um alvo? Por quê? Por quê? Sobram perguntas, e quando sobram perguntas, falta esperança. As muitas perguntas de Jó não são uma resposta. As nossas muitas perguntas podem ser resposta, mas resposta para o desespero. É resposta por que de tanto desespero. Talvez seja melhor sabermos menos e confiarmos mais. Sabermos menos e confiarmos mais. Meus irmãos, nós não somos capazes de compreender todas as coisas, e se o quisermos, comprometeremos a nossa paz e a nossa tranquilidade. Viveremos inquietos, incomodados e nunca descansados em Cristo, que diz para nós, vinde a mim e descansai. Mesmo quando você não estiver entendendo as coisas. Jó queria que Deus tornasse sua agonia suportável. Como? Dando-lhe explicações. Enquanto Deus pode nos dar muito mais do que explicações. Há um convite para quem está sem esperança, e esse convite não é para conhecer tudo, mas é para confiar no Senhor. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Salmo 40, verso 1. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e eu te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41, 10. Os justos clamam,
o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Salmo 34, 17. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Salmo 42, 11. O próprio Senhor irá à sua frente, estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime. Deuteronômio 31, 8. Deus, muito mais do que, se você compreender a dimensão do ser de Deus, a retidão, a santidade, muito mais do que respostas, explicações, Deus pode nos dar esperança, conforto, graça, cuidado. Podemos encontrar, sim, no Senhor de uma maneira muito sobrenatural. Repito, Salmo 41. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ao invés de respostas, que desfrutemos do cuidado de Deus, do consolo de Deus, do fortalecimento, da graça que só Deus pode nos oferecer.